Nós hoje vamos falar sobre a iluminação pública em Itajubá. O primeiro ato que corresponde à inauguração da iluminação pública em Itajubá foi realizado, veja, em 1860, no dia 25 de julho de 1860. O que ocorreu nessa data foi a colocação de um lampião na esquina da Cadeia Velha. O nosso edil Evaristo da Silva Campista observou a necessidade de uma iluminação lá e conseguiu da Câmara a colocação de um lampião a querosene nessa esquina, constituindo-se, assim podemos dizer, a inauguração da iluminação pública em Itajubá. Isso, eu repito, em 1860. Somente 24 anos depois, no dia 1º de janeiro de 1884, é que foi realmente inaugurada a iluminação com 60 lampiões a querosene na nossa cidade. Essa inauguração deu-se quando era agente diretor, agente executivo, vamos falar prefeito, não era prefeito naquela época, mas o presidente da Câmara, que era o agente executivo, era então o nosso José Pereira dos Santos. Esse trabalho da colocação de 60, eu repito, 60, muitos falam 61 porque consideram aquele lampião inaugurado por Evaristo Campista como o primeiro, e mais 60, 61. Então, se observarem alguns livros, 61 lampiões, é a mesma coisa, mas naquela colocação foram 60 lampiões. E nós devemos esse trabalho a um italiano extraordinário que teve aqui, tem uma biografia muito interessante, Jacob Maselli. Jacob Maselli mexia com essa parte de latoaria, de ferraria, enfim, serraria, caldeiraria. Então era uma figura muito interessante, um italiano muito trabalhador, e tinha até uma loja, um galpão, ali onde atualmente é o supermercado Alvorada, ali na Praça Getúlio Vargas. Então, Jacob Maselli é quem recebeu a encomenda da montagem desses 60 lampiões e o fez com muito brilho. E eu repito, nessa data, no dia 1º de janeiro de 1884, veja, 24 anos depois do primeiro lampião, que eu falei que em 1860. Então, em 1884, houve uma festa muito grande, no dia 1º de janeiro, com a inauguração, aí podemos dizer, a inauguração da iluminação pública em Itajubá. No ano seguinte, foram crescendo, a quantidade de lampiões foi crescendo, já no ano seguinte já se contava mais uns 80 lampiões muito bonitos, grandes, e que iluminavam boa parte da cidade. O que eu quero lembrar é que nós estamos falando da iluminação pública, porque várias entidades, aquelas casas mais ricas aqui, as mansões, já tinham iluminação. E digo mais, algumas já tinham a iluminação até a gás acetileno. Aqui podemos, duas entidades interessantes que eram bem iluminadas, era a que nós chamamos de o antigo Clube Itajubense, que era conhecido como Sociedade Literária e Recreativa Itajubense. Ela já possuía uma iluminação particular a querosene. Outra instituição que já tinha a iluminação própria, a querosene, a lampiões de querosene, era a própria Igreja Matriz Nossa Senhora da Soledade, graças ao trabalho do seu vigário, Padre Marçal Ribeiro. Então, essa iluminação a querosene perdurou por algum tempo, até chegarmos ao início
dos anos 1900, quando nós tínhamos aqui à frente um agente diretor, um prefeito, um agente diretor muito dinâmico e que não se conformava em Itajubá, com sua riqueza de cachoeiras, quedas d'água, com rios e tudo, sonhava com a iluminação elétrica. Eu me refiro ao farmacêutico chamado José Manso Pereira Cabral. Então ele, uma figura muito dinâmica, muito sonhadora com progressista, amante de Itajubá, fervoroso adepto da expansão de nossa cidade, sonhou, ou então bolou que nós tínhamos que ter já, antecipando as demais cidades, veja, Itajubá antecipando as demais cidades do sul de Minas, poderíamos ter a iluminação elétrica de Itajubá. E não deu outra, ele conhecia uma figura muito interessante, um itajubense que trabalhava numa companhia de eletricidade, uma companhia existente em Limeira, em São Paulo. E com isso conseguiu com ele, chamado João de Faria, conseguiu se aliar. Ele e o João de Faria conseguiu também adotar a defesa da iluminação elétrica de Itajubá e, de certa forma, influenciar a direção geral dessa companhia de eletricidade lá de Limeira a vir aqui para montar a parte elétrica. E não deu outra. Vários estrangeiros estavam presentes aqui num planejamento de se colocar a eletricidade de Itajubá. Alguns duvidavam que seria possível botar, assim, de repente, eletricidade de Itajubá. Mas essa companhia, na qual trabalhavam muitos estrangeiros, particularmente alemães, e italianos também estavam lá trabalhando, teve aqui, conseguiram o apoio de um proprietário de um sítio existente lá na Serra dos Toledos, onde tinha já uma mini usina. Esse proprietário, cujo nome é Francisco Lobato Uchoa, colocou à disposição essa pequena usina que tinha lá para ser transformada na usina geradora da eletricidade para Itajubá. Enfim, estudaram, analisaram o caso. Esses alemães, são alemães da família, chefiados por Emílio Klinger e dois irmãos Tribst, da família Tribst, Franz Tribst e Adolf Tribst. E com isso, então, foi possível formar o sonho se tornar uma realidade. A única imposição que o João de Faria, veja, o João de Faria era itajubense, trabalhava lá na companhia, foi o grande aliado aqui do nosso agente diretor, do José Manso Pereira Cabral. Uma das únicas imposições foi a aquisição de algumas ações da Companhia de Eletricidade de Limeira, 50 contos de réis. E prontamente os grandes proprietários, aqueles que tinham as finanças mais robustas, atuaram e ajudaram a comprar em ações 50 contos de réis para a Companhia de Eletricidade. Então, fornecida a energia na usina dos Toledos, como eu falei, aproveitando lá praticamente as nascentes ou o início do Ribeirão Zé Pereira. Não podia ser de outra forma, uma festa muito grande aqui, um envolvimento de várias figuras notórias aqui, inclusive a direção da própria Companhia de Eletricidade esteve aqui presente, e com isso nós podemos então marcar essa data no nosso calendário histórico como uma data muito interessante, porque foi a criação, repito, da primeira iniciativa de energia elétrica em Itajubá. Antes de terminar, eu gostaria de citar dois fatos, de certa forma humorísticos, que ocorreram ao longo deste importante acontecimento. Primeiro, eu queria citar uma atitude de uma figura muito interessante, muito importante aqui, chamado Olímpio de Magalhães.
O Olímpio de Magalhães falava que o dia em que fosse, o dia em que Zé Cabral inaugurasse a energia elétrica, ele seria o bispo de Piranguçu. Vejam bem, era uma brincadeira dele, fazendo pouco caso da atitude do nosso José Manso Pereira Cabral. Então, o dia que o José Manso Pereira Cabral trouxe energia elétrica para cá, eu seria um bispo de Piranguçu. O que aconteceu no dia 12 de janeiro de 1907? O grande pintor Luiz Teixeira fez um quadro enorme desenhando a fisionomia do Olímpio Magalhães e colocando e pintado e com as vestes de bispo, com báculo, com coroa, com tudo, na parte superior da coroa até uma lâmpada acesa, e embaixo colocando Sua Excelência o Bispo de Piranguçu. Então esse quadro trouxe muito humorismo aqui, muita brincadeira aqui. Infelizmente esse quadro não sei onde é que se encontra, era um quadro que devia estar lá no museu, sumiu, não sei onde é que, não sei se está em alguma propriedade particular da família do Luiz Teixeira, o quadro não foi mais encontrado. Um outro episódio que aconteceu, que eu gostaria de narrar também, com certa humorístico, vamos dizer assim, foi quando o nosso João de Faria fazia o seu discurso, as luzes apagaram, tudo virou um escuro ali. Tanto que alguns gritavam, o próprio João de Faria gritava Fiat Lux, Fiat Lux, aquela expressão bíblica, Fiat Lux, Fiat Lux. Então ficaram uns 5 ou 10 minutos apagados, depois a luz retornou. Mais tarde, curiosamente, por que será que a luz deu aquele repique, apagou de repente? Então, soubemos, quer dizer, ficou patenteado, que essa luz foi apagada pelos funcionários que estavam na Serra do Toledo, que reclamavam que as autoridades municipais tinham esquecido deles lá nos comes e bebes, particularmente nas cervejas que eram servidas aos convidados ali repito, na praça onde foi inaugurada a iluminação elétrica. Então são dois aspectos interessantes que é bom sempre serem narrados e foram introduzidos na história de Itajubá. Então era isso que eu gostaria de falar sobre a iluminação pública de Itajubá. Muito obrigado.